diretor da revista Venda Mais, diretor do Instituto Venda Mais, e é um grande prazer para mim estar hoje no Entrevista Venda Mais, entrevistando o Guilherme Machado. O Guilherme Machado é um dos maiores especialistas hoje no Brasil na área de palestras, de consultoria, na área de desenvolvimento e treinamento de corretores imobiliários. Quando eu perguntei para ele, Guilherme, como você quer que eu te apresente nessa entrevista? Ele falou, Raul, me apresente como eu realmente sou, que está no meu DNA, que é corretor imobiliário. Então, com vocês hoje, Raul Gandeloro entrevista Guilherme Machado, corretor imobiliário. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Raul? Muito obrigado, muito satisfeito de estar aqui com você, conversando com você, com toda a sua audiência aí. Obrigado por essa oportunidade e queria aqui confessar para você, para todo mundo aí, que o fato de estar aqui agora conversando com você é uma realização de um sonho. Quando eu comecei lá atrás, acompanho o seu trabalho da revista Venda Mais há muito tempo, sou assinante há bastante tempo, e lá atrás ele falava bem assim, eu pegava a tua revista e falava assim, um dia eu vou estar aqui nessa revista aqui, um dia eu vou estar com a audiência ainda da Venda Mais. Olha aí, ó, que bacana isso. Legal, e é bacana isso porque muitas pessoas, nesse momento, eles olham para você meio desconfiada, para com isso, e aquele negócio, né? Somos também dos nossos sonhos, tudo aquilo que a gente acredita, a gente trabalha para acontecer, realmente acontece. Hoje eu estou aqui conversando com você, isso me deixa muito honrado, orgulhoso, satisfeito e feliz. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, por estar realizando esse sonho na minha vida. Que legal. E a gente, inclusive, teve a oportunidade de compartilhar um palco em João Pessoa, junto com o Beto Chaves, do Papo Arretado. Né? O Beto faz um programa muito bacana de eventos e encontros lá. E você foi lá só para palestrar, só para me conhecer. Assim, foi muito bacana. Gostei muito do teu trabalho, legal. Para mim é sempre um prazer ver isso acontecendo, porque na verdade, para mim como palestrante, você é uma figura nova no mercado, mas você tem toda uma história de vida que veio construindo para chegar nesse momento. Então é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você. Como que você começou nesse mercado de corretor imobiliário? Raul, eu sempre costumo dizer o seguinte, na realidade eu virei corretor de imóveis, né? Eu venho de uma outra área de venda, eu trabalhava com cosméticos, sou de uma época que vendedor chamava-se caixeiro viajante. Eu trabalhava com a pastinha preta debaixo do braço, pegando ônibus, vendendo cosmético para salões de beleza aqui no Espírito Santo. E a empresa no qual eu trabalhava, eu fazia reflexo de cabelo, pintava a unha, porque eu vendia produto para salão de beleza. E a empresa no qual eu trabalhava, ela teve a sua insolvência. Nome bonito para dizer que a empresa quebrou. Ok. Da noite para o dia, estava desempregado. E nesse momento, é impressionante no que tange mercado imobiliário e corretor de imóveis, sempre tem alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém do mercado imobiliário. E falaram bem assim para mim, meu tio, falou bem assim, Guilherme, vira corretor até você arrumar alguma coisa melhor. Porque corretor de imóveis trabalha pouco e ganha muito. Olha que interessante, a visão que as pessoas têm, né, de fora, né? E eu acreditei, e ele me apresentou uma dona de uma imobiliária, foi quando eu fui entrar no mercado imobiliário, ele me apresentou a dona Carmen, foi quem me deu a primeira oportunidade de trabalhar como corretor, e é engraçado porque ela tinha um escritório, isso há 15 anos atrás, né? Me deu um ar-condicionado, um telefone, uma mesa. Para quem trabalhava na rua de caixeiro viajante, vindo aquele momento de um escritório bonito, com telefone, ar-condicionado e tudo, eu falei assim, eu falei assim, virei doutor, agora eu tô chique demais, né? E na realidade é uma impressão que eu tinha, não é nada disso, mas foi assim, eu virei corretor por falta de oportunidade, virei corretor por bico, até arrumar alguma coisa melhor, foi como eu entrei no mercado imobiliário. Então assim, e é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, Raul, nesses anos que eu estou aí hoje, como desenvolvedor de carreira, buscando levar para o mercado imobiliário uma visão diferenciada dessa profissão que é a corretor de imóveis. Então, eu tive a oportunidade, só recapitulando, trabalhei como corretor, fui gerente comercial, fui diretor executivo e cheguei à sociedade de uma grande imobiliária aqui no Espírito Santo, cheguei a ser dono de uma imobiliária e há 3 anos, Raul, eu vendi minha parte societária, saí da parte executiva da imobiliária e comecei a trabalhar como palestrante, como você disse, como desenvolvedor de carreira, muito focado no profissional corretor de imóveis, com um único objetivo,
Esse é o meu propósito de vida, isso que me faz todo dia sair de casa. É elevar a profissão de corretor de imóveis aos mais altos patamares da legitimidade perante a sociedade. Eu acredito em um mercado imobiliário mais forte através do profissional corretor de imóveis. Então, através do conhecimento, da capacitação e do desenvolvimento do profissional corretor de imóveis, nós vamos mudar o mercado imobiliário. Essa percepção que muitas vezes a sociedade tem do corretor de imóveis, é isso que eu quero mudar. Mas não acusando a sociedade que o cliente não respeita o corretor, que o cliente não faz isso com o corretor. Eu quero mudar esse discurso. O corretor de imóveis tem de aprender e ter consciência da sua profissão, porque se ele tem isso, ele vai passar essa percepção para a sociedade. Então a mudança tem de ser de dentro para fora. Se eu mudo o corretor, eu mudo a percepção da sociedade, do cliente, e eu mudo esse mercado. Então esse é o meu propósito de vida, esse é o meu sonho, e é por isso que eu trabalho todo dia, junto com a minha equipe. Eu já tenho uma equipe de 12 pessoas que trabalham com esse mesmo propósito de mudar esse mercado imobiliário através do corretor de imóveis. Perfeito, perfeito. Então nossas missões estão muito alinhadas, inclusive de vida, porque a gente fala exatamente a mesma coisa da Venda Mais, só que a gente engloba todas as áreas da venda. Corretor imobiliário, dentro de vendas, né, é um setor muito especializado. Como a gente tem corretores de seguros, tem as especializações. Você se especializou nesse mercado, acho isso maravilhoso. Inclusive mostra para nós uma evolução do mercado no Brasil, porque as pessoas param de fazer, né, tanto genérico e começam a ser bem focados. E aí você pode focar o teu discurso, os exemplos que você dá nos teus treinamentos, as histórias que você conta, quer dizer, a tua vivência prática. Você entende a linguagem, a forma de pensar, você sabe o momento atual do mercado, quer dizer, é muito mais próximo. Eu acho isso excelente. Parabéns, então, por essa escolha. Legal. Guilherme, para a gente ir direto, eu gosto de sempre focar bem as entrevistas, porque o pessoal que está assistindo geralmente é um pessoal muito ocupado, então a gente tem que aproveitar bem o tempo de todo mundo, o seu, o meu e a da pessoa que está assistindo. Uma das coisas que eu te perguntei, e que eu acho que você pode aqui falar um pouquinho na entrevista, essa entrevista inclusive vai estar disponível para ler, então quem quiser pegar a íntegra da entrevista é só clicar no link que a gente vai mostrar depois. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte: que dica você daria para a pessoa que está começando hoje no mercado imobiliário? Porque o mercado imobiliário, ele passou por altos e baixos, e agora especificamente está vindo de um boom que estava super alto e pegou muita gente numa contração que até ficou surpreendido com o tamanho do impacto nisso. E a pessoa está começando agora. Que dicas você daria para essa pessoa? E fale um pouquinho sobre esse momento do mercado. Vamos lá, Raul. A dica que eu dou, que eu sempre tenho trabalhado bastante com o profissional do mercado imobiliário, é o seguinte: primeiro, ele tem de entender que o profissional hoje, que o corretor de imóveis hoje, não é mais especialista em produto, ele é especialista em pessoas. Então a primeira coisa que ele tem de entender é isso. Ele tem de focar muito no entendimento das pessoas, do cliente dele. Antes disso, como é que ele vai fazer isso? Entendendo que corretor de imóveis é uma profissão. Então requer conhecimento, capacitação, requer um foco muito grande no entendimento desse mercado imobiliário. Muitas vezes o profissional entra no mercado imobiliário sem saber disso, sem ter essa consciência. E ele entra, vai para o salão de vendas, vai esperar um cliente chegar, vai esperar o telefone tocar, e quando isso acontece, ele está tão focado, tão preocupado com a venda, que ele deixa de ver a pessoa. Quando ele deixa de ver a pessoa, ele esquece que a pessoa tem ansiedade, que a pessoa tem frustrações. Então existe um monte de emoção envolvida em relação a isso, e o corretor só está preocupado com a venda. Eu sou totalmente contra esse discurso que um bom vendedor, que um bom corretor trabalha por dinheiro. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito que um bom vendedor, um bom corretor de imóveis, trabalha preocupado em ajudar o outro e até ganha dinheiro. O objetivo é o mesmo, é o resultado. O meio, o caminho, que é o contrário. Então é muito importante que esse corretor de imóveis que está entrando hoje no mercado entenda o seguinte: o mercado, como qualquer outro, é um mercado desafiador, é um mercado de muitas dificuldades, mas de muitas paixões e de muitas conquistas. Mas que você tenha sempre o foco na pessoa e que você entenda que corretor de imóveis é profissão. Então tem de estudar, precisa se capacitar,
precisa desenvolver, precisa conhecer o mercado, concentre-se nisso e foque nisso. O mercado atual, como você está dizendo, realmente está passando por um momento bastante, como todo o mercado, mas um momento difícil está passando hoje. O que nós precisamos entender? Eu peguei aí inflação de 200% ao ano, peguei o mercado imobiliário em 2008, a crise da bolha imobiliária, peguei o mercado em 2010, o mercado em 2011, que você pensava em vender, já tinha 200 pessoas querendo comprar, tinha 500 pessoas querendo comprar, os projetos nem eram aprovados e o mercado já estava liquidado, já tinha sido vendido. O que acontece hoje, Raul? Quem está mais próximo no mercado, não está no oba-oba, mas está estudando esse mercado, já via que aquilo que estava acontecendo, daquele oba-oba, seria passageiro porque não tinha planejamento, não tinha indicadores de resultado, não tinha preparação. Os incorporadores, muitas vezes, viram, estava muito no emocional, o cliente que não tinha contato com a oferta de crédito e com a possibilidade de compra também estava um pouco desprogramado. Então, o que acontece hoje? O mercado está se reajustando, está tendo uma profissionalização desse mercado, no que tange o cliente comprador, no que tange o incorporador e no que tange o corretor de imóveis. O que nós vemos hoje no mercado costumo dizer, a compra em desejo do cliente ainda existe. Só que hoje ele está trabalhando com o quê? Uma consciência de planejamento financeiro muito melhor do que a gente via em anos anteriores. As pessoas sempre me perguntam assim, Guilherme, qual é a melhor hora de comprar imóvel? É agora? Foi em 2008? Foi em 2010, 2011? Vai ser em 2020? Eu sempre falo, a melhor hora de comprar imóvel é quando você tem um planejamento para comprar. Porque a compra do imóvel requer um planejamento de longo prazo. Então, não importa se é em 2012, 2014, 2015 ou 2018. Você está pronto para comprar? Está planejado financeiramente para comprar o imóvel? Então é isso que nós devemos entender e sempre orientar o nosso cliente no que tange a compra do imóvel. 2015 é um ano que o cenário as construtoras e incorporadoras não se lançaram nada, estão todas elas trabalhando com estoque ainda. Isso, de uma certa forma, leva para o mercado grandes possibilidades, grandes ofertas, grandes descontos. Vejo um cenário de 2015 muito favorável para o comprador de imóvel. Está um momento muito oportuno para o comprador adquirir o imóvel. Lembrando, oportuno para adquirir mediante um planejamento financeiro. Não adianta você comprar um iPhone, por exemplo, por R$1.000 em 10 vezes. Se você não está planejado para comprar, porque as prestações vão vencer. Então não é ser barato, se é caro. É se eu estou planejado para comprar, porque as prestações vão vir. E a partir do momento que eu assumo esse compromisso, eu vou ter muitas vezes deixar de comer minha pizza no final de semana. Então é isso que as pessoas precisam ter consciência. Mas o cenário, de uma forma geral, Raul, em 2015, está um cenário muito favorável para o comprador do imóvel. Então é muito bom, muito importante que esse comprador pesquise bastante, analise bastante o que ele vai querer e sempre esteja assessorado com um corretor de imóveis, que é o profissional que vai fazer o melhor direcionamento para essa compra. Ok, perfeito. A gente está falando aqui, acho que o nosso público assistindo a entrevista vai ser mais corretores do que compradores, né? Então vamos focar a conversa em como lidar um pouquinho com essa situação, porque provavelmente os clientes vão vir querendo negociar muito, eles sabem que o mercado está apertado, eles sabem que está dando desconto e eles vêm para apertar o corretor. E aí o corretor tem meta para vender, ele geralmente é comissionado, ele precisa vender e aí cria aquela ansiedade, né? Que dicas você dá para uma pessoa que está seja novato, seja veterano, a pessoa que está nessa ansiedade de eu tenho que fechar negócios, e aí quando fica muito ansioso eu tenho que fechar de qualquer jeito por causa da pressão, de novo, reforça isso que você estava falando, às vezes esquecer um pouquinho do cliente e forçar uma venda, porque eu estou desesperado, eu preciso faturar, né? Então, o que você fala para um corretor nessa hora, para uma corretora? O que eu vejo, Raul? O profissional hoje, para mim, ele não deve trabalhar, mais que eu sou corretor, eu sou vendedor. Eu sei da minha ansiedade, do meu desespero, das minhas contas para pagar. Então, eu tenho essa consciência.
Mas assim, toda vez que a gente está nessa ansiedade, a gente jamais vai gerar conexão com o cliente, porque venda passa primeiramente por confiança. O cliente, ele não pode te ver como vendedorzinho, como corretorzinho, só preocupado em tomar o dinheiro dele. Não existe mais essa era da empurrometria, empurrar qualquer coisa para o cliente. Se o corretor de imóveis não tiver verdadeiramente preocupado em ajudar o seu cliente, não vai existir essa confiança, essa conexão. Então fica muito mais difícil de vender. Então a dica que eu dou, a sugestão que eu dou, é aquilo que eu pratiquei na minha vida enquanto corretor de imóveis de salão de venda. Quando o cliente vem para você buscar um 2 dormitório, um 3 dormitórios, o que acontece, Raul? Vou dar um exemplo muito claro e vou dar um exemplo meu do que é um corretorzinho. Entenda o corretorzinho no sentido de só preocupar com a venda, do que é um corretor de imóveis profissional, aquilo que eu estou buscando levar para o mercado. Isso é ótimo, porque inclusive é uma pergunta que eu ia te fazer. Quais são os erros mais comuns cometidos? Então é isso que você já vai abordar agora, acho isso ótimo. E vou te dar um exemplo meu, um caso meu, real. O cliente chegou no meu escritório e falou bem assim: Guilherme, eu quero um apartamento de 3 dormitórios. Quando o cliente chega no apartamento querendo um apartamento de 3 dormitórios, o que eu fiz? Se o cliente vem aqui, tenho todos os 3 dormitórios da região e sair mostrando, porque a minha preocupação é com a venda. Então, precisava mostrar para ele que eu tinha todos os 3 dormitórios e que ele estava sendo muito bem assessorado por um corretor que tinha o mercado à disposição dele. E eu mostrei, Raul, todos os 3 dormitórios para o meu cliente. O que ele gostava, ele não podia pagar. O que ele podia pagar, ele não gostava. Eu já estava desesperado, porque eu fiquei com esse cliente mais de 60 dias, mostrando todo o mercado para ele. E o que ele gostava, ele não podia pagar. O que ele podia pagar, ele não gostava. Chegou uma hora, Raul, que eu olhei para a cara dele e falei bem assim: seu João, nome fictício, né? Seu João, olha aqui para mim. Te mostrei todo o mercado, todos os 3 dormitórios. O que você pode pagar, você não gosta. O que você não pode pagar, você gosta. Não consigo desse jeito. Aí ele falou bem assim: por que você quer 3 dormitórios? Por que esses 3 dormitórios? Ele olhou para mim e falou bem assim: Guilherme, quem falou para você que eu quero 3 dormitórios? Eu parei, olhei para a cara dele e falei assim: como assim? O senhor me falou que o senhor me pediu 3 dormitórios. Ele falou: não. Eu quero um apartamento com sala grande. E na minha cabeça, apartamento com sala grande é só 3 dormitórios. Porque eu tenho um piano de cauda, eu quero botar meu piano de cauda na minha sala. Eu olhei para a cara dele e falei bem assim: por que você não me disse isso antes? Ele me olhou assim e falou bem assim: por que você não me perguntou isso antes? Então qual é a moral da história? Eu estava tão preocupado com a venda, que eu não perguntei para o meu cliente por que ele queria 3 dormitórios. Qual a necessidade verdadeira dele. Eu só peguei a informação que ele queria 3 dormitórios e saí igual um doido mostrando um apartamento de 3 dormitórios. Então, isso acontece muito do cliente chegar no escritório, chegar numa imobiliária, numa construtora, e o corretor de imóveis sair igual um louco, mostrando 3 dormitórios, 2 dormitórios, estúdio para o cliente, casa, lote, sem entender qual é a dor desse cliente, qual é o problema desse cliente, para fazer aí sim a melhor orientação, o melhor direcionamento para esse cliente. Então, o que o corretor de imóveis precisa entender que hoje, antes de sair mostrando o apartamento de 3 dormitórios, ele precisa perguntar, precisa questionar o cliente, precisa buscar a verdadeira dor desse cliente, porque todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma insatisfação, e essa dor que levou o cliente até o corretor. O que eu vejo hoje, Raul, do corretor falar bem assim: eu vendo solução para o meu cliente. Mas solução de quê? Se você não sabe qual é o problema do cliente. Só vende solução se você entende qual é o problema do cliente. Para você entender, você precisa perguntar, parar de ter... mas eu imagino. Você não imagina nada. Você trabalha com uma variável muito grande, com emoções. Então, a dica que eu dou, em cima desse erro que eu cometi, é que corretor de imóveis, pergunte, questione, provoque o seu cliente numa entrevista, num atendimento. Mas para isso, você precisa conquistar a confiança do seu cliente. Sem confiança, o cliente jamais vai lhe ver como autoridade. E se ele não te ver como autoridade, ele não vai abrir o coração dele, o lado financeiro dele, ele não vai fazer isso. Uma pergunta que é muito recorrente é o corretor de imóveis sempre me pergunta assim: Guilherme, eu devo perguntar para o meu cliente quanto ele quer investir?
ou quanto que ele tem, se ele vai usar FGTS, se ele vai usar financiamento bancário. Eu não gosto desse tipo de pergunta no início de atendimento. Não gosto. Por quê? Porque o cliente, se ele me disser, ele vai me dizer mentira, porque ele não confia em mim ainda. Aí as pessoas perguntam assim, mas Guilherme, se eu não souber isso, eu não consigo fazer uma melhor apresentação de mercado para o meu cliente. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em atender o cliente, em conquistar a confiança. Porque se você faz isso, naturalmente, Raul, o cliente vai dizer para você quanto que ele tem, como ele vai pagar, o que ele deseja. E o corretor de imóveis preparado vai ver nas entrelinhas, nos desejos, nas emoções e vai direcionando o cliente. Então é muito focado na pessoa, por isso que eu falo que o corretor de imóveis hoje é especialista em pessoa, em entender esse ser humano. Aí sim, você faz uma boa apresentação de imóvel, faz uma boa venda, deixa o cliente feliz. E o honorário do corretor de imóveis hoje não é o dinheiro, o honorário do corretor de imóveis hoje é a indicação. Quanto mais indicação você tiver, mais você vai ganhar. E indicação pressupõe um bom atendimento. E é isso que eu acredito e é isso que a gente está levando aí para o mercado. Perfeito. Aqui, então, eu tenho uma colocação para fazer e também depois uma pergunta atrelada a isso. A colocação tem um programa de televisão, eu não lembro o nome, mas que aparece na TV a cabo, onde tem geralmente um casal de compradores que quer se mudar e mudar para algum lugar. É um programa que tem nos Estados Unidos, e eles chegam com um orçamento e o corretor apresenta geralmente, então, 3 opções, e o programa está todo baseado em mostrar as opções, todas elas têm prós e contras. Então, por exemplo, os caras têm, sei lá, $1 milhão e querem morar de frente para o mar. Aí o cara diz, olha, nessa região aqui, de frente para o mar, dá uma casa pequenininha com $1 milhão, porque, sei lá, eles estão no Havaí ou na Califórnia, em algum lugar super caro. Aí ele disse, se a gente afastar um pouquinho da costa, a gente pode comprar uma casa maior, mas não está de frente para o mar. E aí começa os prós e contras. Bom, invariavelmente, quando o casal encontra a casa perfeita, aquele orçamento é esquecido completamente e eles começam a dizer, não, a gente pode mais e não sei o quê, e aí começa a dizer... A questão não era, o orçamento era uma referência que todo mundo tem. Agora, achou certo? E aí que vem o trabalho do consultor dizer, vamos tentar achar isso, né? Isso que é. Então, isso que você estava falando, concordo 100%, é isso mesmo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, eu moro nos Estados Unidos agora, né, e fico indo e voltando para o Brasil. Então, estou metade do meu tempo nos Estados Unidos, metade do meu tempo no Brasil. Uma coisa que eu sinto, uma diferença brutal dos corretores aqui, das corretoras nos Estados Unidos, é que o corretor é teu corretor, ele não é corretor do imóvel. Então, por exemplo, a corretora que nos atende, nos ajudou a alugar a primeira casa, nos ajudou a comprar a segunda casa, ela entra em contato a cada 6 meses com a gente, dizendo se está tudo ok, quer dizer, não nos abandonou, né? Eu comprei na minha vida 4 imóveis no Brasil, um comercial e 3 residenciais, fui me mudando, etc. E o que eu vi é que depois teve uma corretora que nos atendeu maravilhosamente bem. Eu lembro, certo? Agora não lembro mais, na época lembravam do nome dela. Um amigo meu me pediu uma indicação, eu não tinha o telefone dela, eu não tinha o e-mail dela, porque ela sumiu da minha vida. Ela vendeu e 2 anos depois eu não sabia mais nada dela. Então, você acha, que dicas você daria para um corretor, uma corretora, realmente se dedicar mais ao cliente e não abandoná-lo depois que foi efetuada a venda ou fechado o negócio? Legal, Raul, essa pergunta sua, muito pertinente. E o que eu acredito, assim, Raul, nós temos de entender que o corretor de imóveis, ele tem um papel social muito importante na vida dessa pessoa. Seja o cliente comprador do primeiro imóvel, do segundo imóvel, como foi o seu caso, ou muitas vezes o investidor também, que o investidor ele não está preocupado com o bem social dele, mas sim com a rentabilidade ou com o ganho de capital dele. Então, de qualquer maneira, ele tem um papel muito social em relação a isso. Para mim, Raul, isso está muito próximo ao entendimento do corretor de imóveis profissional. Se a gente falar hoje, Raul, de um corretor de imóveis que tem um gerenciamento de dados dos seus clientes, o CRM, ou um gerenciamento de dados, para ficar mais claro para as pessoas nos entender o que eu quero dizer, são poucos corretores que fazem isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro em cima do que você disse.
Qual corretor de imóveis que liga para o seu cliente, é, fala bem assim, seu cliente, meus parabéns. Raul, meus parabéns, Raul. Raul, bom dia, o que é o Guilherme Machado, tudo bem? Tudo. Parabéns. Você vai olhar para mim e falar assim, parabéns? Você tá doido, Guilherme? Hoje não é meu aniversário, não. Aí eu falo bem assim, é sim, Raul. Hoje fazem exatamente 12 meses, um ano que o senhor comprou um imóvel comigo. Olha que coisa bacana. Qual corretor de imóveis que faz isso? Não faz. Qual corretor de imóveis que liga para o cliente uma vez por mês ou a cada 2 meses? Depende muito do perfil de cada cliente. É muito importante você entender quem é esse cliente. Mas a ideia de ligar para o cliente e falar bem assim, seu Raul, bom dia, uma terça-feira, uma boa semana para o senhor. Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Tudo, ó, sucesso, uma semana próspera aí, um abraço. E desliga o telefone, 10 segundos. 10 segundos. Por quê? Porque é uma manutenção de relacionamento. É isso que é importante entender. Porque quando você tiver um bom negócio para ligar para o seu cliente, o cliente não vai dizer bem assim, é o corretor de imóveis que só me liga para me vender. Mas vai dizer, é um corretor de imóveis que virou meu amigo, que está me ligando para me gerar boas oportunidades de negócio. É isso que precisa entender. Tem cliente hoje que compra imóvel grávida, que o filho nasceu, e o corretor de imóveis nunca mais ligou. Então, assim, muitas vezes esse cliente já comprou 2 quartos, porque o quarto que ele tinha comprado já tinha ficado pequeno. Então está sempre à margem na defesa do cliente ficar ligando. Então, para mim, o que o corretor de imóveis precisa entender, e é isso que nós temos de mudar esse mercado, mudar essa consciência do profissional, dessa gestão, que corretor de imóveis é gestão de relacionamento, de gente, de pessoas, de tratar esse cara com carinho, porque você não precisa de mais cliente, você precisa tomar conta do cliente que está na sua carteira. E cliente, entenda, não é quem comprou com você apenas. Cliente é qualquer pessoa que teve contato com você. Essa pessoa já te conhece, já sabe quem você é fisicamente, já teve qualquer contato com você, então a possibilidade de existir um laço de confiança, um laço de parceria é muito maior. Então, se o corretor de imóveis fizer isso diariamente, ele não precisa ficar no stand de venda esperando o telefone tocar. Ele não precisa ir para a rua, fazer prospecção, bater de porta em porta. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Estou dizendo que você vai continuar fazendo isso. Mas você também vai trabalhar com outros cenários, com outras possibilidades que vão te gerar relacionamentos e receitas financeiras. Então, assim, é o foco na pessoa. É o foco no cliente como ser humano. E não simplesmente como uma troca de dinheiro. É esse, para mim, que está o grande problema. O dinheiro, ele grita muito alto. Eu não estou dizendo para você que eu não gosto de dinheiro, não. Dinheiro é importante, trabalho por dinheiro, quero muito dinheiro, e por eu querer tanto dinheiro, que eu entendo que o relacionamento é o que vai me garantir esse resultado muito maior e muito mais consolidado. É isso, Raul. Uma vez a gente entrevistou para Venda a Mais o maior vendedor de carros do Brasil. Ele já tinha trabalhado para a General Motors e para a Volkswagen. Os dois era campeão de vendas, assim, era um senhor bem velhinho. A gente levou ele para um evento da Venda a Mais. E ele fazia exatamente isso que você está falando, porque ele dizia, todo mundo fala que o ciclo de venda de carro é muito longo, então que não vale a pena o relacionamento. Ele dizia, uma bobagem isso, é uma bobagem. Ele já tinha 70 e poucos anos de idade. Eu, quando tenho 70 anos de idade, eu sei que o que importa de verdade é este relacionamento com o meu cliente. Então, quando ele faz aniversário de 1 ano, eu ligo para ele do carro, parabéns do carro, aniversário de 2 anos eu ligo, aniversário de 3 anos eu ligo, 4 anos ele falou, tem gente que troca de carro todo ano, mas tem gente que leva 10 anos para trocar de carro. Eu estou ligando para todos eles. Aí ele falou, agora, ele falou, eu acho que todo mundo deveria fazer. Não fazem porque são os pangarés, o pessoal não presta atenção, né? Eu faço. Agora ele falou, eu acho que o que realmente me diferencia é o seguinte, 2 coisas ele falou. Primeiro, eu ligo para quem não comprou de mim. O cara veio aqui, fez o test drive, não sei o que, papai, não comprou de mim. Eu ligo para ele dizer, e aí, você realmente comprou outro carro? Tá feliz com ele? Ele tá fazendo barulhinho, não sei o que, me conta, o que você comprou? Aí falava do outro carro que tinha comprado e dizia, então, quando é que você comprou ele? Ele anotava lá, março, não sei o que, eu vou te ligar daqui a 1 ano e dava parabéns pela compra do outro carro e dizia, mas eu tô com um modelo novo. Quer dizer, ele se tornava uma referência na cabeça da pessoa tão grande que quando essa pessoa pensava, preciso trocar de carro, era ele que, né, todo mundo lembrava dele. E mais, ele falou, hoje eu não só vendo para essa pessoa o carro dela quando ela vai trocar, eu vendo o do marido da esposa,
eu vendo para filho, e agora, como eu já sou velhinho, eu comecei a vender para neto de cliente meu também, porque o menino, a menina passou no vestibular, vem o vô pagar o não sei o quê, com o pai pagar. Eu atendo todo mundo, ele falou. Porque não é, ele dizia isso muito claramente, a pessoa comprou o carro e saiu, aí é que começa o meu trabalho. Não é que termina. Eu achei isso genial e está super de acordo com o que você está falando. E só assim, complementando o que você está dizendo, que é fantástico, o que acontece? Se o cara não foi em você e não comprou o carro com você, eu estou complementando o que você disse, mantenha um contato, por quê? Porque possivelmente o vendedor para que ele vendeu não vai fazer isso. Então Exato. ele não fez essa venda, mas a próxima revenda, a próxima compra do automóvel vai ser com ele. Porque a pessoa ela quer se sentir segura, quer ter uma referência de alguém para ligar, para tirar alguma dúvida. Então é isso aí. E você vê, é o maior vendedor de carro do mundo, do Brasil. Perceba uma coisa, Raul, só para a gente. Esse tópico é muito legal. Seguinte, o que fazer tá aí, tá claro. As pessoas sabem o que fazer. Mas por que não fazem? Porque dá trabalho. Dá trabalho ligar para o cliente, mas é o mesmo trabalho que dá você sair igual um doido para fazer prospecção sem planejamento, batendo cabeça. Dá trabalho você ficar no final do mês desesperado para bater a meta do mês. Isso que dá trabalho. Cuidar de cliente, ter a manutenção do seu cliente, do seu maior patrimônio, isso não é trabalho, isso é investimento. E assim, isso é muito importante para o corretor de imóveis entender isso, porque eu costumo dizer, Raul, que a primeira palavra, a primeira frase que uma criança, é uma brincadeira que eu faço, aprende a dizer não é papai nem mamãe. A primeira frase é casa própria. Tá vendo? O brasileiro tem um negócio com a casa própria muito forte. Então, assim, existe um emocional por trás muito forte. O brasileiro tem na casa própria uma solidez, uma garantia, um sonho. Existe todo um emocional por trás. Então, se o corretor de imóveis entender isso e souber trabalhar esse emocional, olha, com 5 clientes, ele nunca mais, 5 clientes, ele nunca mais vai precisar de cliente, porque isso vira uma rede de contato, de relacionamento, uma rede social, de manutenção disso, que é uma coisa absurda, e você aí exemplificou muito bem no caso aí do exemplo de carro aí. Muito legal isso. Bacana. E uma coisa que a gente tem falado bastante aqui, acho que, embora a gente não tenha falado especificamente a palavra, a gente está falando como se diferenciar de verdade no mercado. Então, fazendo o que corretamente. Uma das coisas que nos aproximou e que fez com que eu quisesse marcar esta entrevista com você foi também um material que você lançou sobre o Periscope. Então, fale um pouquinho sobre o que é o Periscope, como que o corretor pode usar. Né? Vamos começar primeiro explicando o que é, porque talvez muita gente ainda não conheça, né? Depois como é que usa e que dicas você dá para um corretor, para uma corretora usar isso no seu dia a dia. Legal. O Periscope é uma ferramenta de transmissão online, de streaming, que é do Twitter, né? O Twitter comprou o Periscope, hoje é do Twitter, é um aplicativo para iOS, Android, que você consegue fazer transmissão ao vivo, da onde você estiver. Então, com o iPhone aqui agora, eu posso fazer uma transmissão para a minha audiência, falar sobre alguma coisa específica, apresentar algum imóvel, gerar algum conteúdo relevante para a minha audiência. E o grande barato do Periscope é que você consegue interagir. A sua audiência, existe um chat aberto, consegue interagir e ir perguntando para você alguma coisa, ou validando aquilo que você está dizendo. Então, assim, eu vejo no Periscope hoje uma grande evolução no que tange a relação com o cliente e com o mercado. Eu vejo hoje as novas mídias, que é o Periscope, o WhatsApp, são as novas mídias que estão aí acontecendo no mercado e estão sendo muito potencializadas. E o que eu vi no Periscope, Raul? Logo que o Periscope veio, e aí eu fui hoje... Fui um dos primeiros pessoas a lançar um e-book de Periscope, e para o mercado imobiliário, acredito que eu tenha sido o primeiro a lançar um e-book muito focado no que o corretor de imóveis pode utilizar essa ferramenta. Por quê? Porque o cliente mudou, as relações mudaram. Hoje, quando o cliente vai buscar um imóvel, a primeira coisa que ele vai para a internet. Então, quando o cliente chega no corretor de imóveis, ele já sabe muitas vezes o que ele quer, aonde ele quer. Eu costumo dizer que o cliente, se você sabe a mesma coisa que o seu cliente sabe, a única coisa que o seu cliente vai negociar com você é o que ele sabe negociar, que é preço. Então o cliente paga
por aquilo que você sabe que ele não sabe. É por isso que o seu cliente paga. Então, o que você sabe que o seu cliente não sabe? Uma coisa que nós temos de entender é isso. Porque aí você vai negociar valor. E valor não tem preço. São coisas distintas. E o Periscope lhe permite isso, gerar esse valor para o seu cliente, gerar essa autoridade para o seu cliente. Porque para mim é muito importante que o cliente, a primeira coisa que eu preciso que o cliente tenha em mim é confiança. E o Periscope lhe permite gerar essa confiança, essa autoridade junto ao cliente. Então ele é um aplicativo de celular que você consegue fazer mini palestras, igual nós estamos fazendo aqui agora, mini transmissões ao vivo em tempo real para a sua audiência. Então, qual o grande barato? Veja bem, Raul, eu utilizo muito o Periscope. E no Periscope eu tenho tanta gente do mercado imobiliário que me acompanha, como gente de vários mercados. Eu tenho gente, tenho coach, eu tenho médicos, eu tenho farmacêuticos, que quando eu abro a minha transmissão no Periscope estão me acompanhando. Mas, Guilherme, você não tem nada a ver, você não fala para farmacêutico, mas eu falo para gente. E gente que gosta de gente é gente. Então, quando esse farmacêutico vai lembrar de um mercado imobiliário, de comprar um imóvel, de quem que ele lembra? Do Guilherme. Então, a minha preocupação é muito maior em educar o meu cliente do que em vender para o meu cliente. Quando eu educo o meu cliente para fazer uma melhor compra no mercado imobiliário, ele vai fazer uma boa compra. E quem educou esse cara? Foi o Guilherme. Então, a venda acontece de uma forma indireta. A venda não é só mostrar apartamento, mostrar uma sala comercial. A venda de informação, de conhecimento, ela é muito mais valiosa do que a venda no mercado imobiliário. Então, um cliente educado é um cliente comprador. E quando você educa pela sua cartilha, de quem o seu cliente vai lembrar? De você. Então, o Periscope ele permite exatamente essa educação, essa relação, essa transferência de conhecimento e gera essa autoridade para o corretor de imóveis que souber utilizar de forma estratégica o Periscope, essa ferramenta que está aí evoluindo, que está trazendo eu vejo reinvenção, eu vejo assim, o Periscope para mim é uma ferramenta muito estratégica para o corretor de imóveis, se ele usar isso de uma forma contundente e educar o seu cliente na compra do imóvel. Então, basicamente, como que funcionaria? Vamos dizer que eu estou interessado, eu sou um corretor, uma corretora, eu falei, eu gostei dessa ideia do Periscope, eu estou precisando fazer uma coisa diferente, eu pego meu celular, baixo o aplicativo, aperto lá um botão qualquer, começo a gravar, e na hora que eu estiver gravando, as pessoas estão me assistindo ao vivo, é isso? Isso. Então, assim, o que acontece? A primeira coisa o que eu faço hoje? Por exemplo, estou dando um exemplo. Eu tenho uma relação de clientes hoje, que o corretor de imóveis tem uma relação de clientes, que ele pode muitas vezes informar o cliente dele sobre o Periscope. Eu costumo dizer que rico hoje não é quem tem dinheiro, rico hoje é quem tem tempo. Então, o tempo está cada vez mais escasso, o do seu cliente também. Nas grandes capitais, nós temos um grande problema de mobilidade, de trânsito. Então as pessoas estão cada vez morando mais próximo do trabalho, porque é difícil se locomover. Então como é que o corretor de imóveis pode levar essa informação para o seu cliente? Então ele pode trabalhar junto com a sua carteira de cliente, o seu cliente precisa baixar o aplicativo Periscope para o seu celular, então você vai fazer muitas vezes, vai pegar o e-book, constrói um e-mail, informa para o seu cliente uma nova ferramenta de trabalho, uma nova possibilidade de interação para o seu cliente baixar esse aplicativo para o seu celular. Uma vez que o cliente baixou, você pode fazer, por exemplo, você pode fazer um tour virtual de um apartamento com um grupo restrito de pessoas. Um tour virtual é mostrar determinado imóvel, você ir no imóvel, mostrar com o seu celular, você vai mostrando, vai falando. Pessoal, aqui eu estou num empreendimento agora, aqui, esse empreendimento se diferencia com o celular na mão. Se diferencia por causa disso, a sala aqui é ampla assim, e o cliente pode ir interagindo com você em tempo real. Então ele pode perguntar, Guilherme, mostra melhor a sala para mim, que eu não estou conseguindo ver a sala. Guilherme, essa sala tem... Isso em chat, isso escrevendo. E o corretor ele vai mostrando aí para 5, para 10, para um grupo específico ou para toda a sua base que está no seu Periscope e pode ir interagindo com esse cliente. Pode fazer um lançamento exclusivo, por exemplo, só no Periscope. Por exemplo, o lançamento é na segunda-feira que vem. Eu vou fazer um lançamento na sexta-feira e o cliente que comprar agora vai ganhar um piso, vai ganhar um desconto diferenciado. Então você consegue fazer uma antecipação com o Periscope. Você pode gerar autoridade, você pode estar gerando conteúdo. Por exemplo, qual é o impacto da taxa Selic, do aumento da taxa Selic para o mercado imobiliário? Você pode fazer
um periscópio, um congresso online para esse número, explicando o porquê que a taxa Selic, o aumento da taxa Selic impacta no crédito imobiliário, como impacta. Veja bem, eu não estou vendendo imóvel, estou gerando uma informação de mercado para o meu cliente, gera uma autoridade. Quando o cliente pensar em comprar imóvel, vai pensar em mim. Então são N possibilidades que o corretor de imóveis pode estar fazendo para gerar autoridade, fazer lançamentos imobiliários, tá mostrando um apartamento virtual para o seu cliente, e ele, quando o cliente for até você, ele já vai muito mais preparado, muito mais pronto para fazer essa compra de imóvel. Perfeito. Sabe que eu estava conversando esses dias sobre o Periscope, se era uma febre, se era só um modismo que ia passar ou não, e aí me contaram 3 casos de alunos meus de cursos online, e uma que vende joias e que faz todos os dias a transmissão de uma joia nova, e ela diz que sempre vende aquela joia. Tem um que é especialista em vinhos, tinha uma casa de vinhos, é um enólogo, e aí ele dá curso e tudo, mas ele vende vinhos, então sempre que chega um vinho novo, ele faz uma transmissão, e o pessoal assiste e ele apresenta o vinho do dia, certo? E tem uma vendedora de carros usados, é uma revenda até grande, mas é só de carro usado, em que tem o carro do dia. E o carro do dia, então, fazem uma transmissão e aí mostram ele, como é que por dentro, inclusive, às vezes, se tem risco, mostram o carro perfeito. E sempre vende o carro. Então, tem a força da imagem, tem a força da autoridade, tem gente que gosta de assistir, tem gente que indica, quer dizer, a pessoa não compra, mas ela diz, pô, eu conheço alguém que quer esse vinho, ou quer essa joia, ou poderia gostar desse carro, e começa uma indicação que eu acho muito interessante. Essa coisa da autoridade eu acho fundamental. Um comentário rápido que eu queria fazer. Outro dia fui no supermercado aqui nos Estados Unidos e o carrinho do supermercado é patrocinado por um corretor de imóveis. Está lá a foto dele dizendo, pensando em trocar de casa, fale comigo. E está lá o telefone e e-mail da pessoa. Quer dizer, o cara se deu o trabalho dele fazer isso. E outra coisa que eu fui no médico e quando a gente chegou lá no médico, todas as revistas que estavam disponíveis para leitura tinham um adesivo que aquela revista tinha sido dada como brinde, certo? Por um corretor de imóveis, no caso uma corretora, que também dizia lá no Chique Papá. Então, você vê como o pessoal está antenado, está espalhado, e realmente quando você vai falar com essa pessoa e você encontra, ela parece quase que um artista de cinema, porque você viu a foto dela no anúncio, você parece que já conhece ela, né? Você tem uma sensação completamente diferente. É muito interessante de ver isso, mas eu gosto dessa postura proativa de procurar formas de me posicionar no mercado. E esse Periscope, então, pelo que você está falando, é gratuito, né? Pelo que entendi é gratuito, a pessoa pode utilizar, ótimo. Me diga uma coisa, Guilherme, como que a pessoa faz para... Você citou um e-book teu aí, como que a pessoa faz para baixar teu e-book? Raul, eu vou passar o endereço, só antes eu queria falar o seguinte, o Periscope hoje, que o profissional tem uma televisão para ele. Então, assim, é como se você tivesse uma televisão à sua disposição. Você tem uma televisão aqui aberta, com uma audiência altamente qualificada, porque quem estiver ali com você quer consumir o seu conteúdo, quer consumir aquilo que você vai dizer. Então, é uma audiência altamente qualificada, que você tem uma televisão no seu celular. Gente, isso é maravilhoso. Quando que você imaginava, você imaginaria que você teria uma televisão com uma audiência qualificada querendo consumir o seu conteúdo? E assim, eu uso tanto, vou dizer, eu vou dar o endereço, Raul, mas assim, é muito importante, porque eu me lembro, Raul, quando eu sou da época da máquina de datilografia, eu fiz curso de datilografia, você acredita? Eu também. E eu ainda não uso esses dois dedinhos, eu não uso ainda assim, mas o professor fazia a gente usar, pô. Então, eu lembro, Raul, quando entrou o computador não era tão normal, eu falava bem assim, eu não quero computador não, datilografia é muito melhor. E assim, porque a gente é um pouco resistente à mudança, né? Porque a gente está muito dentro da nossa zona de conforto, aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Então, assim, é muito importante que o corretor de imóveis entenda que o Periscope é uma ferramenta, não estou dizendo que é a ferramenta, mas é mais uma ferramenta que você pode utilizar para gerar autoridade, engajamento, relacionamento, otimização de tempo perante o seu cliente. Então, assim, não fala, não vou usar isso não. Usa.
Porque alguém está usando e está ganhando muito dinheiro com isso, está gerando um relacionamento. Dinheiro que eu falo não é dinheiro de papel, não. Dinheiro que eu falo é pessoas te conhecendo, é conexões, é relacionamento, é geração de autoridade. É isso. O seu cliente ele quer novidade. O nosso cérebro adora a palavra novidade. Olha, Raul, tem uma novidade para você. As pessoas gostam de novidade. Então é muito importante que o corretor acredite nisso, comece a usar. No início vai ser um pouco mais difícil, não vai ser, mas use, aumente a sua autoridade e você vai vender muito mais. E o e-book que a gente construiu, que o Raul comentou, o endereço é bit.ly, bit.ly Periscope. Então, bit.ly/ebook Periscope. É o endereço do nosso e-book. E lá você vai ter 10 dicas práticas para você utilizar o Periscope aplicado ao mercado imobiliário. Então, são 10 dicas fantásticas, muito bacanas, totalmente customizadas ao mercado imobiliário, ao corretor de imóveis. Tem lá pré-lançamento exclusivo para a sua audiência. Você pode fazer uma sessão tira dúvidas. Imagina que você tem 10 potenciais clientes específicos para uma sala comercial e você 20 dias antes ou 30 dias antes do lançamento, você prepara a sua audiência para a sala comercial. Então você vai matando a objeção. Porque o grande problema de um lançamento, de um investimento imobiliário, são as objeções possíveis que o seu cliente tem. Então, se você conhece a sua persona, se você conhece o seu público-alvo, o que você faz? 30 dias antes, você gera aí alguns tira-dúvidas em relação às salas comerciais, em relação a lotes em terrenos, em relação a imóveis residenciais, e vai tirando dúvidas, porque quando você lança, as possíveis objeções já foram anteriormente sanadas e sua audiência está preparada para fazer aquele investimento. Então, isso que é o bacana, é você preparar o seu cliente, preparar o mercado para o seu lançamento. E você ser útil também, às vezes sem lançamento nenhum, você gera um tira-dúvidas em relação ao mercado. Enfim, cara, N as possibilidades que o corretor de imóveis da atualidade pode usar para se conectar ao teu cliente, se manter presente na cabeça desse cliente e ser uma referência, como você mesmo disse, que aí nos Estados Unidos o corretor é uma referência para você. Então você pensa em comprar, você lembra dele. Você pensa em alugar, você pensa dele. Quando eu for aí te visitar, ele fala assim, Raul, eu estou pensando em comprar um imóvel, você tem um corretor de referência. Então, o corretor é corretor do cliente, não é do imóvel. E é essa cultura que nós precisamos começar a mudar, imputar aqui nos profissionais aqui no mercado imobiliário no Brasil. Isso já está acontecendo, nós já vemos hoje uma grande evolução do mercado imobiliário brasileiro. Temos muito a avançar? Temos, mas nós estamos avançando. Eu acredito muito que nós estamos avançando e propostas como essa sua, de abrir um canal desse para a gente discutir sobre o mercado imobiliário, prova realmente o quanto que a sociedade está preocupada com o corretor de imóveis, com o mercado imobiliário. Você como empresário, um palestrante hoje de referência, com a autoridade que você tem, está nos proporcionando isso, mostra também a tua preocupação e está educando esse profissional corretor de imóveis no que tange as novas tecnologias, no que tange a evolução desse corretor de imóveis. Isso é muito legal. Sensacional. Guilherme, hoje a gente aqui, já encerrando essa entrevista, a gente falou sobre a importância do atendimento, de focar no cliente, a importância do relacionamento, a gente falou de diferenciação, a gente falou de foco, a gente falou de autoridade, a gente falou de ferramentas, a gente falou até de criatividade e inovação, de formas inovadoras, a gente falou de proatividade, que eu achei muito interessante a conversa, muito rica. E para terminar, então, eu queria fazer duas perguntas. Na verdade, um pedido e uma pergunta. O pedido é, para a gente terminar, eu queria que você falasse rapidamente de 3 coisas que eu vi agora no teu escritório, para a gente terminar com esse lado mais humano, porque a gente falou de trabalho, e vendas dentro das vendas, assim, e sempre lembrar que a gente tem uma pessoa por trás e que o Guilherme é um cara muito legal. Você tem uma placa aí, que eu acho que eu gostei muito aí, que fala do sonho do tamanho, você tem o teu Superman, e você tem umas tatuagens que eu vi aí. Fala rapidamente sobre isso pra gente. Vamos lá. Tem a placa aqui, somos do tamanho dos nossos sonhos. Mostra a placa aqui pra gente no vídeo aqui, que eu acho bem legal. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Muito legal. Manda fazer mais e dar de brinde nas tuas palestras, que eu acho que isso aí vai fazer o maior sucesso. Legal, bacana. Essa frase tem muito a ver comigo, como eu te falei no início.
Eu sempre tive um sonho de estar conversando com o Raul Canelano, da Vida Mais, e as pessoas, muitas vezes, elas deixam os outros roubarem seus sonhos. Então, assim, se eu acredito, se eu sonho, eu vou conseguir realizar. Então, assim, tudo aquilo que eu sonho, a gente pode alcançar. Então, somos também nossos sonhos. Se eu posso sonhar, eu posso realizar. É nisso que eu acredito. Inclusive, eu tenho uma pulseira no meu braço, Raul, que essa pulseira, eu uso ela muito como âncora. Nessa pulseira tem uma frase do Walt Disney que diz também o seguinte: o melhor nunca é o melhor, e quebre as regras. Essa pulseira aqui. Então, assim, como eu acredito no aprendizado continuado, não existe verdade absoluta, existe verdade temporária. Então, tudo aquilo que eu sei hoje eu posso melhorar, eu posso aperfeiçoar. Então, é um aprendizado contínuo. É nisso que eu acredito, e essa pulseira serve como âncora para eu nunca esquecer isso. E o quebra as regras é exatamente nos momentos difíceis que eu tenho na minha vida, que penso em desistir muitas vezes, eu tenho que quebrar uma regra, a regra de que vambora, Guilherme, melhora, se desenvolve, avança, cria, inova, reinventa. É nisso que eu acredito. Tenho 2 tatuagens, como você disse. Eu tenho uma tatuagem aqui, que é amo ser corretor. Olha que legal. Corretor para mim é muito mais do que uma profissão, é a minha vida. Essa mudança de mercado é realmente aquilo que eu acredito, nós vamos mudar. E tem uma outra tatuagem aqui que é quebre as regras. Quebrar as regras é exatamente isso. É saber que o melhor nunca é o melhor. Somos do tamanho dos nossos sonhos. Nós podemos sempre mais avançar, melhorar, aperfeiçoar, sair da zona de conforto e ir para a zona do aprendizado sempre. Aprendizado continuado é isso que a gente trabalha. E o Superman, tá aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Espera um pouquinho. Superman da minha infância. Tá aqui, ó. Da minha infância eu gosto muito do Superman, me identifico muito com ele, não por ele ser, não por ele voar, não por ele ter uma visão de raio-x, nada disso, mas por ele ser uma pessoa como eu, tá me entendendo? E o Superman, uma coisa que me chama muita atenção do Superman, é que ele é uma pessoa humana, então ele tem uma paixão, ele é uma pessoa que tem os seus traumas, os seus medos, ele é uma pessoa socialmente vista com uma pessoa fraca, porque ele usa o óculos, ele é uma pessoa diferente, então é uma pessoa que muitas vezes não se conecta, mas ele é o Superman. Então ele tem uma imagem para mim muito forte de dizer, cara, que não me importa quem você seja, você sempre tem que ser o seu Superman, você sempre pode se superar, não importa o que os outros vão pensar de mim, eu sou feliz comigo mesmo, eu acredito em mim, e eu costumo dizer, o Raul, nas minhas palestras, que é tão forte o poder do pensamento, isso que eu estou falando para você aqui agora, representado pelo Superman, que eu falo bem assim, quando você olhar para o céu, você já viu alguma estrela? Aí a pessoa fala, já vi. A partir de hoje, quando você vê uma estrela, não é mais uma... Quando você vê um ponto brilhando no céu, não é mais uma estrela, é o Guilherme voando, porque eu acredito que eu possa voar. Então, assim, se eu acredito, eu voo. Então, eu sou o Superman, eu sou o meu Superman. Eu sou humano, cheio de frustrações, cheio de fantasmas, cheio de medos, mas que eu posso voar, porque eu acredito exatamente nisso. Então é isso aí que representa o Superman para mim. Maravilha. Eu ia te pedir para dar um recado final, para a gente terminar a entrevista, mas você acabou de dar. Não tem um recado melhor que a gente possa dar do que esse. Foi sensacional. Guilherme, quero te agradecer muito pelo teu tempo. Parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Adorei a entrevista e vamos fazer mais coisas muito em breve, tá bom? Quer se despedir do pessoal que está nos assistindo? Quero. Raul, quero primeiramente agradecer mais uma vez a você a oportunidade. Volta, assim, é um sonho realizado hoje estar com você aqui nesse bate-papo. Não vou dizer para você que eu nunca imaginei, não. Eu imaginei sim. E por isso, por eu ter imaginado que eu estou aqui hoje conversando com você. Não, você pode voar, pô. Eu posso voar, cara? Isso aí. É isso aí. Então, assim, você que está ouvindo a gente, primeiramente, acredite nos seus sonhos. Não deixe ninguém roubar seu sonho. Cara, eu estou conversando com o Raul. Lá atrás, todo mundo riu da minha cara. E hoje eu estou aqui conversando com o Raul. Então é muito importante que você acredite em você, acredite nos seus sonhos, seja disciplinado, avance. Se cair, levanta. Se cair, levanta. Levanta com orgulho. É difícil, mas é muito importante. Raul, parabéns pelo trabalho que você faz de educação no mercado de vendas. Eu acho que a revista Venda Mais, o seu trabalho de alta performance, é muito mais do que resultado, é mudança de vida, é mudança do ser humano, é mudança da transformação, é acreditar em processo, em metodologia, em ciência. E é isso que nós precisamos levar para o mercado, essa educação, essa consciência que um vendedor necessita de técnica, necessita de alta performance,
necessita de ser humano. E é isso que você tem feito aí nesse trabalho todo. A você que nos assistiu até agora, meu muito obrigado. Meu muito obrigado. E eu costumo dizer sempre o seguinte, eu tenho um sonho e não abro mão disso, que é encontrar você, corretor de imóveis, você, profissional de vendas, lá em cima, ó, no pódio, pois é lá que é local de profissional campeão. Meu muito obrigado a você que nos assistiu e ao Raul e toda a sua equipe aí por essa oportunidade. Muito obrigado. Valeu, Guilherme, sensacional. Rapidinho, qual que é o teu site para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho? Meu site é guilhermemachado.com. guilhermemachado.com. Eu posso só dar o meu canal de vídeos lá no YouTube, Raul? Claro, perfeito, aproveita. Eu tenho lá mais de 375 vídeos de vendas, negociação, que é youtube.com/gmachadoblog. youtube.com/gmachadoblog. Maravilha. Então, obrigado, Guilherme. Você que está nos Obrigado. assistindo, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Meu nome é Raul Candeloro, da Venda Mais, e a gente se encontra no próximo entrevista Venda Mais, tá bom? Grande abraço e boas vendas.